essa questão da fantasia do roubo, o grupo também conversou um pouco sobre isso, porque diferente do outro caso, que o casal ele é ouvido, né? O homem é ouvido, a mulher é ouvida, e ali é só a Betina que é ouvida, né? É interessante trazer isso porque existe uma ambivalência nisso aí. Porque ao mesmo tempo que existe essa questão da mãe biológica efetivar essa, né, transferência, entre aspas, transferência dessa criança para outra família, tem a ambivalência de que essa família biológica ela não é esquecida, ela retorna a ela aos 7 anos, essa família é procurada quando essa criança tem 7 anos, né? Para se tentar uma vinculação, porque o medo do fracasso também ele é muito grande, né? E a família ela tem alguns momentos que ela fala, a gente não quer, ele tá dando muito trabalho, a gente não está dando conta dele, a gente quer devolvê-lo, mas a gente não quer que ele vá para o abrigo. O abrigo não é um lugar que a família quer referência para ele, né? A referência é a família biológica, então é feito contatos com a família biológica, né? Outra coisa que a gente identificou no caso também é a questão não houve a desconstrução do filho idealizado, né? Ela queria a princípio uma menina, mas veio o menino, e aí né, se deu essa convivência durante esse tempo todo. Mas mesmo assim, o menino também não foi desconstruída aquela imagem, porque eles falam, a gente queria um filho que fosse igual aos nossos outros 2 filhos, né? Que fosse médico, que fosse professor. A gente queria um companheiro, que a gente não tem. Então, assim, essa criança não é vista como o filho que foi pensado, como aqueles outros que foram gerados. Então, não houve essa desconstrução dessa idealização que eles tinham. Outra coisa que a gente identificou, essa criança ela também não fez o luto da família biológica, porque essa família biológica ela estava sempre vindo. Tem momentos que a mãe fala, você quer voltar para sua mãe? Então, assim, fica muito confuso para a criança quem é a mãe. É aquela que me gerou ou é aquela que me criou até os meus 11 anos? Né? Então, assim, a criança não sabe quem é realmente a mãe. Então, não há esse luto dessa família que o grupo também identificou como importante. Deixa eu passar para um aspecto importante. Que luto é esse, né, da família biológica? O luto necessário que a criança precisa fazer, mas nesse caso também, quer dizer, acho que é um elemento que a gente nem tocou aqui ainda, que tem a ver com a infertilidade, né? Essa mãe queria uma menina e acaba adotando um menino. Quer dizer, a gente, na verdade, não sabe até que ponto ela, de fato, ainda não percorre imaginariamente essa menina não alcançada, principalmente depois de um menino que é fonte de sentimentos de frustração e fracasso para eles. Isso vem aparecer, de certa forma, a problemática da mulher, né, em relação às fantasias ou mesmo o contato real alimentado com a mãe biológica. Fato é que a maternidade desse filho para essa mãe ela fica colocada de uma maneira muito ambígua. Ela fala em determinado momento, olha, você não quer ficar com a sua mãe biológica? Ela, afinal, comenta comigo, tem uma casa tão mais ajeitada do que a minha. Eu falo para o Cássio, ela diz, ele tem 2 mães. Quem tem 2 não tem nenhuma, né? Então, essa questão que, por último, eu vou abarcar com vocês, tem a ver com a necessidade, né, de fazer lutos, de elaborar as perdas, sejam, né, as perdas inerentes aí da situação, que, de certa forma, se contrapõem, né, com essa vivência, muitas vezes, que os adotantes carregam em relação à criança ou em relação à própria
aquela que vem salvar, eu salvar-me de todas as frustrações. Eu quero tocar nesse assunto da idealização, porque eu vi que na discussão de vocês havia assim, um certo debate mesmo em relação a isso. E às vezes, então, a gente precisa entender bem do que a gente está chamando, do que está sendo significado como sendo o processo de idealização, né? Os pais trazem, muitas vezes, eu não posso falar que na minha clínica, sejam lá crianças adotivas ou não, não importa, não é 100% das vezes. Mas muitas vezes devem trazer certas expectativas, né, em relação a esse filho que eles têm ou que vai chegar. Essas são expectativas que têm a ver com aquilo que eu falava do narcisismo, com a minha transcendência, com aquilo que eu espero dessa criança. Apostar numa criança, ter um olhar para com ela é extremamente importante. Eu atendo adolescentes que faltam o olhar, nem são adotados, não tem nada a ver, falta o olhar. Então são adolescentes que não sabem minimamente o que querem da vida ainda, por que caminho que vão, porque esse primeiro olhar prospectivo, né, assim, imaginando um filho no futuro, falhou, né? Então esse olhar, essa expectativa, significa investimento, significa afeto, significa algo que é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança. É diferente essa expectativa de um processo que a gente chama que é de idealização. Idealização ocorre quando eu tenho expectativas extremadas. Então, é esse extremo que vai nos dizer assim, são fantasias novamente, são ideias, né, de que, digamos, ligados à perfeição ou à completude. Então, se eu idealizo a adoção como sendo aquela maravilha dos 7 céus, né, eu não tenho nem um pouco de noção que eu vou encontrar dificuldades e conflitos pela frente. E que podem dizer respeito à adoção, como podem dizer simplesmente a respeito da situação pais e filhos, ou qualquer situação afetiva. Quer dizer, nós temos conflitos, passamos por conflitos. E coisa que a idealização, quando eu faço essa expectativa extremada, eu desconsidero uma espécie assim, de psiquismo de negar que essa problemática eu posso vivê-la. Vamos pensar, eu faço sempre essa analogia meio simplória, mas que é verdade, exatamente a situação de quanto mais alto é o coqueiro, mais alto é o tombo do coco. Então, quando eu tenho a idealização, ao me deparar com dificuldades, com conflitos com a criança, a idealização vem abaixo e o que me resta é uma sensação de fracasso. Então, aquele filho não é nada do que eu esperava, ele é extremamente frustrante, ele é maquiavélico comigo. Aí, né? Porque essa idealização faz uma outra imagem que eu faço a respeito e que esses pais me davam sempre a impressão, e era isso que eu trabalhava com eles, é que eles tinham uma espécie assim, de caixa formatada, onde o menino tinha que caber lá dentro. Né? Nessa caixa, a caixa imaginária com os valores, com as expectativas, eram pessoas, digamos, extremamente rígidas em relação àquilo que esperavam desse menino. Então, aquilo que saía, né, dessa perspectiva idealizada vinha sob a forma de um imenso fracasso. O pai mesmo traz uma imagem muito significativa, que é colocar o menino como dentro dessa imagem de um trem que descarrilhou de vez, né? Então, o trem é aquilo que anda na linha certinha e tiver para fora, realmente, se o trem sair um pouquinho do trilho, ele descarrilha e vai tudo por água abaixo. Tá? O que mais? Eu queria falar um pouco do Professor, só uma dúvida. Então, esse
esse conceito de idealização que a senhora está colocando é aquele conceito freudiano, mecanismo de defesa. Mas, no caso, se for identificado isso, o papel do técnico seria... Ótima pergunta. Ajudá-los a desconstruir. No meu modo de ver, quer dizer, toda a preparação dos candidatos também naquela ideia. Se a gente puder simplificar muito, a importância dela está justamente nisso. Porque a gente vai encontrando que essa, entre outras, é uma dificuldade a mais frequente, a mais complicada ali. Eu estava pensando no campo do imponderável, né? Porque quando é do ponto de vista biológico, você estava falando, não é inconcebível alguém que vai gestar uma criança, até se tem expectativas, eu quero que nasça com o olho assim, com a cor assim, com cabelos, né? Porque é do campo do imponderável, a gente não pode tomar conta desse desejo pleno, né? Só que aí, quando entra para o campo do jurídico, quando entra para a possibilidade de escolhas, aí o que é muito comum na gente, do ponto de vista psíquico, de dizer, olha, eu quero realizar o meu desejo, então ali eu posso. Porque a medicina não me dá conta disso. Então, no espaço jurídico, é possível que eu realize aquilo que, do ponto de vista biológico, não é possível. Né? Então, entra as questões narcísicas, que aí eu não sei, aí é a preciosidade conceitual, né, Luísa? Mas eu acho que ainda cabe, porque do ponto de vista imaginário, tem as questões narcísicas, né? Eu posso idealizar isso, mas essa idealização, eu vou pensar, até na minha idealização enquanto pessoa, minha construção psíquica, eu posso entrar no ego ideal de ego, e se a gente for enveredar pela questão da psicanálise, essa coisa vai aparecer nessa construção do desejo. Então, a idealização, ela vai acontecer, eu defendo essa ideia, ela vai acontecer, só que se ela engessa, vai falar do meu engessamento enquanto sujeito. Eu tenho um engessamento, eu eliminei, ou seja, eu só quero dessa forma. Então, o limite do meu psiquismo vai mostrar, vai aparecer quando eu apresento esses tipos de desejos engessados. Agora, me parece que o papel da equipe é, de fato, fazer com que o sujeito se veja diante desse espelho que ele coloca. Eu quero alguém igual a o que eu construo. Então, a idealização da mesma forma. Agora, são idealizações extremadas, ou falta de idealização, como você colocou. Né? Então... Exatamente. Então, quando eu coloquei, estava colocando que eu acho que as idealizações são necessárias, até porque precisa haver esse investimento psíquico. Se eu não olho, se eu não invisto, se eu não desejo, se eu não aspiro nada com aquela criança, ela não vai ser depositária dos meus desejos. Eu preciso depositar nela. Agora, depositar e ser atendida é outra coisa. Né? Eu posso depositar e ela pode corresponder a algumas coisas e não. É importante também que a criança corresponda. Porque não é possível que eu estabeleça uma relação com alguém que essa pessoa me frustre o tempo inteiro em termos de possibilidades. Então, tem uma relação ativa. Como eu vou colocar coisas nessa criança, essa criança também vai colocar coisas em mim. Ela precisa também. Os dois, essa dinâmica precisa ser construída positivamente e não no campo da frustração, porque a gente não vai suportar. Né? Própria fala de início, e o campo do imponderável, isso tudo que precisa ser assim, precisa ser assado, a gente não tem acesso, não consegue. Né? Então, é isso, acho que as expectativas elas são necessárias, né? Mas elas não podem vir carregadas, né, de uma exigência de realização, porque a gente tem que saber que a expectativa é nossa e não é do outro. Então, tudo isso fala de sutileza, gente, de funcionamentos psíquicos que são muito complexos mesmo, né? Então, não dá para a gente falar, não, mas olha, a pessoa que vai adotar tem que fazer assim, não sabe. Bom, a gente pode ter uma promessa dele, mas até aí... Porque o filho biológico, ele também, quando nasce, ele tem expectativa também. Não tem diferença. Estou falando porque eu tenho... Os dois mais velhos, meus são biológicos, a caçula é do coração, tá? Então, não tem diferença nenhuma, tá? Então, a expectativa que nós tivemos nos dois primeiros, né? E com ela, também depende muito de como
você vai conduzir as coisas também, né? Depende não só da condução, sim, das coisas, mas tem um elemento aí nesse caldeirão que eu não trouxe e que está, de alguma maneira, permeando muitas vezes, e a gente tem que, assim, ressaltar. 76% dos pedidos de adoção, eles são motivados pela questão da infertilidade. E se essa infertilidade ela não tiver suficientemente bem aceita para a pessoa, porque tem gente que aceita e que já trabalhou com isso e vai lidar de uma forma diferente. Mas eu estou trabalhando em cima, por exemplo, das questões, né, com a devolução. Esse luto necessário, né, quando não ocorre, ou não ocorre suficientemente bem, eu não estou nem falando que ele tem que ocorrer completamente bem, mas quando não ocorre suficientemente bem, ele deixa essa porta aberta o tempo inteiro, né, em que aquela criança, ela vai ser difícil olhar para essa criança como respeitando, que ela seja ela mesma, que ela possa trazer dados da história dela, da singularidade dela. Essa criança ela vai ter, enfim, como se eu olhar para ela com um olho vesgo. Ao mesmo tempo que ela representa para mim a satisfação de poder ter um filho, enfim, uma criança como eu queria, ela aponta, né, quer dizer, para mim, que a presença dela significa que eu não tive o outro que eu queria ter, né? Então, essa ambivalência ou essa duplicidade, né, vai, assim, criar certas problemáticas que intensificam, né, muitas vezes, as dificuldades ou a conflitiva que já vem por um ou por outro motivo. Você considera que, se num determinado caso, né, como esse que a gente estava falando há pouco, não há, de primeiro a gente já sabe que não há infertilidade do casal, né? Então o motivo não está relacionado com isso. Isso já seria um fator para ser observado com mais cuidado? Só o fato de não haver a infertilidade ou não? Se a gente, quando vai analisar o caso, né, a gente já verifica que não há uma situação de infertilidade, mas mesmo assim eles querem adotar. Você considera, ou existe algum estudo, algo enfim, que sugira que isso já seria um fator para ser observado com mais cuidado ou não? Não necessariamente. Quer dizer, é preciso ver que sentido, né, tem esse pedido diante da possibilidade que eles têm de ter um filho biológico. Às vezes é um adiamento, às vezes eu escuto que, bom, não chega a ser uma questão ligada ao altruísmo, mas tem uma motivação, uma demanda que passa por uma questão mais, seja de cidadania, de consciência, que vem através de gerações da família, sabe lá. Então, acho que assim, não é em si uma questão, mas ela precisa ser investigada. Por quê? Porque tem várias situações em que a fertilidade ela está presente, mas há, por exemplo, às vezes pedido. Estou criando uma situação, mas que ela tem uma certa frequência assim, de mulheres que são solteiras, que querem ter uma filha sem pensar, sem se unir, sem considerar a relação afetiva com um homem. Não é porque elas estão impossibilitadas, porque foram vivendo sua vida profissional e tal, mas, assim, por exemplo, mulheres que excluem da sua opção de vida, né? Quer dizer,